Oi, 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 tudo tranquilo? Então, presta atenção em mais uma questãozinha que nós vamos responder aí, dentro daquela ideia das nossas 500 dicas para as carreiras fiscais, para você que vai fazer o concurso da Receita Federal, da Banca Exaf, não tem problema, você vai fazer também, mas você pode fazer qualquer concurso da área fiscal, de qualquer banca, como qualquer concurso de qualquer área, de qualquer banca. Se liga nessa questão, mais uma questãozinha aí psicotécnica para a gente resolver, para você ficar antenado aí nas ideias que podem acontecer na sua prova. Uma questão bem interessante, ela vai estar trabalhando em cima daquela situação de verdades e mentiras, né? De que tem tantas informações verdadeiras, tantas informações falsas, para você determinar de fato onde o que a questão está pedindo, ali onde as coisas, onde ou como as coisas acontecem. Eu vou ler a questão para você, ela já está aqui até representada no quadro, representada não, escrita, as principais informações, e aí a gente vai resolver para você acompanhar a nossa ideia. Lembrando que o psicotécnico não tem teoria. Tá certo? Não adianta a gente tentar explicar, mas até temos questões que a gente primeiro contextualiza para depois resolver, porque nós temos teoria para isso. Psicotécnico é leitura e interpretação de texto. Você só tem que lembrar das 3 ideias centrais do que é lógica, não apenas psicotécnica, lógica como um todo. Certeza da informação, verdade da informação e não contradição da informação. Não contradição basicamente é a ideia da certeza, né? Então, mas é assim, é a verdade, a certeza e a não contradição dessas informações, beleza? E aí a gente consegue produzir tranquilamente, a gente consegue chegar nos resultados satisfatoriamente. Acompanhe a leitura e aí a gente já vê como vai desenrolar. 2 moedas muito raras foram guardadas em uma ou 2 de 4 pequenas caixas de madeira em cujas tampas foram colocadas etiquetas com as letras A, B, C e D, seguida de uma afirmação conforme especificado abaixo. Sabe-se que apenas uma das 4 afirmações é verdadeira e que cada caixa pode conter até 2 moedas, exceto a caixa D, na qual somente cabe uma moeda. Aí você tem as afirmações. Caixa A, há exatamente uma moeda nesta caixa. Caixa B, não há moeda nessa caixa. Caixa C, as 2 moedas estão na caixa A. Caixa D, as 2 moedas estão na caixa C. A alternativa a seguir, que melhor satisfaz as condições apresentadas é... Aí nós temos alternativas A, B, C, D e E. Na A diz assim, uma moeda na B e outra na D. A B diz assim, uma moeda na D e outra na A. A C, alternativas, não caixas, né? Alternativa C diz assim, uma moeda na caixa A, outra na caixa B. Alternativa D diz, as 2 moedas estão na caixa B. E a alternativa E diz, as 2 moedas estão na caixa A. Vamos descobrir onde as moedas estão e depois a gente olha as alternativas, beleza? Acompanha lá comigo. Eu tenho 2 moedas, 4 caixas, A, B, C e D. Nas caixas A, B, C e D, A e B e C cabem até 2 moedas. Na caixa A, na caixa D, apenas uma moeda. Aí nós temos as afirmações. E o interessante é que a questão disse, apenas uma dessas informações é verdadeira. Mas eu não sei qual. Então eu trabalho com possibilidades. É isso mesmo. Ah, professor, o senhor já fez uma questão parecida com essa numa outra dica que o senhor falou. É verdade, mas lá eu trabalhei, além da questão do que era mentira e verdade, eu trabalhei com os conectivos, a ideia das proposições. Aqui não, é puramente e exclusivamente a questão das verdades e mentiras. E aí, ó, falso, 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 verdadeiro. Agora nós vamos testar possibilidades. Pensando aqui na primeira possibilidade. Apenas a informação da caixa A verdadeira. Aqui é exatamente uma moeda. Tranquilo. Então, na caixa A, uma moeda. Não tem moeda. Na caixa B diz que não tem moeda. Isso é falso. Significa que tem moeda. Porque se diz que não tem e isso é falso, então aqui tem uma moedinha. Pelo menos uma. Mas na verdade vai ter uma, porque como só são 2 moedas e uma está na A outra está na B. 2 moedas na caixa A é falso. Porque se eu diz que há exatamente uma... Então, é exatamente uma. Então, não tem 2. Então, aqui está correto. E as 2 estão na caixa C. Errado. Estava uma na A e uma na B. Opa, aqui deu certo. Eu não tive contradição da informação. Ah, é verdade. Ó. Você não teve contradição da informação. Você está tendo certeza do resultado. E você está trabalhando com a verdade das informações, baseado no que a questão disse. Que apenas uma informação é verdadeira e as outras são falsas. Essa aqui, ó, deu certo. Eu tenho uma na A e uma na B. Ah, professor, então essa é a resposta. Calma. Vamos ver as outras, para caso nós tenhamos
o descarte de todas elas, nós afirmarmos que essa é a verdadeira. Dê certo, essa vai ser a verdadeira. Mas vamos, por desencargo da consciência e por uma questão de aprendizado, ver as outras possibilidades para daí a gente garantir a coluna primeira aqui e marcar a alternativa correta. Exatamente uma moeda. Pensando aqui agora na segunda coluna. Exatamente uma moeda é falso. Para isso existem duas possibilidades. Ou as duas moedas estão na A, ou nenhuma moeda está na A. Aí ele aqui na B diz nenhuma moeda. Não tem moeda na B. Beleza. Então não está na B. Aí aqui ele diz as duas moedas estão na A. Falso. Opa, então aqui onde diz exatamente uma moeda, então as duas moedas não estão aqui. Né? Porque exatamente uma moeda não tem. Seria duas ou nenhuma. Mas aqui as duas moedas na A falso, então as duas não estão lá. Então aqui tem 0 moeda, se eu for pensar nesse cenário. E aqui as duas moedas na C, falso. Opa, mas pera lá. Então, não está na A, não está na B, não está na C. Teria que estar na D. Mas olha o detalhe, na D não cabe as duas moedas. Na D cabe apenas uma moeda. Então aqui, ó, não é possível. Eu consegui, né? Eu tirei as moedas da A, tirei as moedas da B, tirei a da C. Tinha que ficar na D, mas na D só cabe uma. Só pode uma. Então, aqui deu uma contradição na informação, está errado. Vamos para a próxima coluna V, que diz o seguinte. Exatamente uma moeda, falso. Então, ou as duas aqui, ou nenhuma aqui. Deixa lá. Não tem moeda, falso. Então tem. Pode ser uma ou as duas. As duas na A, bacana, as duas moedas estão na A. Mas pera lá, na B também tinha que ter uma moeda, mas porque aqui diz que não tem é falso, então tem que ter. Então teria que ter pelo menos uma. Mas se eu estou dizendo que as duas estão na A, não sobra moeda para B. Então, deu contradição. Da mesma forma, vai ser a última coluna. Aqui diz que as duas moedas estão na C. Se isso é verdadeiro, as duas estão na C. Mas a B diz que não tem moeda. Mas se não tem e é falso, tinha que ter pelo menos uma. E se as duas estão na C, não dá nenhuma na B. Então, também não serve. Acabou, como eu falei, de fato, a primeira coluna é a coluna que não apresentou contradições e que tem a resposta correta. E aí eu tenho exatamente uma moeda na A, como não tem moeda na B é falso, então tem moeda, que pode ser uma ou as duas. Mas como já tem uma na A, só sobra uma para B, e você vai buscar a alternativa que traz uma moeda na A e uma moeda na B. Se eu não estiver enganado, isso vai estar na alternativa da letra C, e aí você resolveu a questão. Presta atenção que é mais uma aí para sua conta, é mais uma dica, mais uma questãozinha de lógica para você entender. Essas questões, particularmente, eu considero questões muito boas, porque trabalham muito a sua mente no sentido de pensar, no sentido de interpretar. E isso é muito positivo em ganho de conteúdo, tanto de lógica, quanto de matemática, quanto de todas as matérias que você estuda. Bacana? Então fica com mais essa dicasinha aí para você e a gente continua se encontrando. Um abração!